Quem é Mário Branco, possível futuro diretor de futebol do Vascão? E que história é essa de que o Vasco vendeu um atacante por 1,5 milhão de euros, 1,1 milhão de euros? E, mais uma, o Vasco pode embolsar 10 milhões de reais sem fazer nada. Fica aí comigo até o fim para você entender todas essas histórias, todas essas informações. Esse é o MSC Vasco. Vamos pro vídeo, tamo junto. Cara, eu fiz uma análise minuciosa sobre quem é o Mário Branco, onde ele trabalhou, o que ele fez, que título que ele ganhou, quem que ele contratou, quem que ele vendeu. Então, vamos lá. O Mário Branco, ele é um ex-jogador de futebol. Ele começou o trabalho dele como na parte administrativa, como scout de futebol. E ele não começou em Portugal. Ele é português, nascido do Porto, mas ele não começou em Portugal. Ele começou na Espanha, um time pequeno da Espanha lá, e foi crescendo. E depois da Espanha ele passou pela Polônia, pela Romênia, voltou para Portugal. E depois disso ele virou diretor de futebol. E isso aconteceu em 2009. Então desde 2009 ele já é diretor de futebol. Ele tem muita experiência no mercado, muita experiência mesmo, pelo que deu para entender. E ele passou depois, ele rodou de novo. Ele rodou Portugal, Polônia, Romênia, Grécia. E aí, até que ele voltou para Portugal, trabalhou no Famalicão. Ele começou Leixões de Portugal como diretor de futebol e rodou. Foi para vários times, tá? Vários times. PAOK, os times da Grécia. Não, desculpa, PAOK, os times da Polônia lá. Time da Romênia. E depois ele voltou para Portugal de novo. Ele trabalhou no Famalicão. Aí ele ficou um tempo no Famalicão. E em 2022 ele foi contratado pelo Fenerbahçe para ser o diretor de futebol do Fenerbahçe. Que com certeza esse é o trabalho de mais destaque dele. Que aparentemente, né, ele foi crescendo degrau a degrau na carreira. E, cara, o Fenerbahçe é um dos grandes times da Turquia. Fenerbahçe, tem Beşiktaş e Galatasaray. O Galatasaray tá ganhando tudo nos últimos anos. O Fenerbahçe não ganha faz 11 anos. E até agora não mudou isso. O campeonato turco, né? Mas pelo trabalho dele de diretor de futebol, ele ganhou alguns títulos. Ele ganhou o Gregão da Massa com o PAOK. Ele ganhou a Copa da Grécia. E ele ganhou também a Copa da Turquia. Mas não ganhou o campeonato turco. E entre outros lá que ele foi ganhando. Os títulos, sabe? Título aqui, título ali, mas não teve tanta coisa assim. Mas ele também não trabalhou nos maiores clubes, exceto o Fenerbahçe, ele não trabalhou nos maiores clubes dos países que ele foi, né? Ele trabalhou no PAOK, ele trabalhou no Famalicão, no Leixões. Então, o que deu para entender do trabalho dele é que ele fez muito trabalho pelo mercado secundário da Europa. Aquele famoso leste europeu que o pessoal fica brincando. Vai lá dá uma olhadinha no leste europeu, dá uma olhadinha na Ucrânia, dá uma olhadinha no jogo da Polônia, etc. O pessoal fica brincando bastante sobre esses países assim, porque apesar de ser Europa e estar perto ali dos grandes centros, são menos valorizados do que, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Mas na Turquia já é um país que tem mais investimento para o futebol, os times grandes, né? Já conseguem contratar jogadores do Brasil pagando bem, e às vezes a gente não consegue segurar esses jogadores. E ele conseguiu ter muito conhecimento nesses mercados. Contratou muitos jogadores assim, muitos mesmo, pelo seu tempo de trabalho. Então, o que deu para entender do trabalho dele é que ele tem muito conhecimento em Portugal, por ser português e ter trabalhado muito tempo em Portugal. E isso é meio óbvio, né? Então, no caso do Vasco, que tende a contratar jogadores portugueses, jogadores do mercado português em si, como, por exemplo, já contratou o Maxime, contratou o Nuno, tentou contratar o Bruma. Então, é um lugar que o Vasco olha bastante para contratação, quando está com dinheiro. Ele também conhece bastante o mercado turco, bastante o mercado grego e Polônia e etc, Romênia, mas isso aí eu acho que não dá para tirar muita coisa, né? Mas talvez assim, talvez uma pinçada, algum jogador, a gente pode identificar alguma coisa.
Mas olhando no retrospecto do Vasco, na visão do Vasco, olha as nossas últimas contratações da última janela. Rússia com o Garré, o Lloyd da Turquia, o Nuno em Portugal, tentou o Bruma em Portugal, que ia ser uma tacada de gênio, o Bruma, mas acabou dando errado. Então, cara, isso mostra muito onde o nosso time tá olhando. Mostra muito, faz muito sentido esse diretor técnico. E por que o Vasco não tinha, esse nome não tinha aparecido ainda nos comentários, nas informações, que a gente tinha falado do Freeland, a gente tinha falado do Spindle, a gente tinha falado do Bruno, puxa vida, aquele outro cara lá do Fortaleza, a gente tinha falado do Escuro, a gente viu todos esses caras. O Rodrigo Caetano, que acabou recusando, mas esse cara, ele acabou de sair do Fenerbahçe. Ele saiu faz 5 dias do Fenerbahçe. Então, ele não estava mesmo no radar do Vasco. E eu acredito que o Vasco tenha dado uma virada na rota depois de descobrir que esse cara ficou disponível no mercado. Porque o Vasco não tentaria tirar ele do Fenerbahçe. Mas com ele disponível no mercado, eu acho que aí o Vasco parou, para todos, e vamos tentar esse cara aqui. E o Vasco já se reuniu com ele, já fez o contato, já sabe quanto que ele quer receber, quanto ele recebe, né? Então, vamos ver se o Vasco vai mesmo fundo nesse cara, vai mesmo tentar contratar ele mesmo, que se ele faz parte do projeto do Vasco, das finanças que o Vasco pode pagar, então do salário que o Vasco pode pagar. Então, vamos aguardar. E eu peguei aqui algumas contratações que ele fez pro Fenerbahçe, tá? Que foi onde ele teve mais destaque. Ele contratou o Batshuayi, contratou o Dzeko, o Edin Dzeko, sabe? Eu acho que é croata, ou sérvio, alguma coisa assim. Que jogava no Manchester City e tal, jogou no Real Madrid. Contratou esse cara. Contratou o João Pedro. Esses foram os mais destacados que ele contratou. E de venda, ele fez 2 vendas grandes. Ele vendeu o Kim Min-jae pro Napoli, que hoje tá no Bayern de Munique, o coreano. E vendeu também o Arda Güler pro Real Madrid, que é o turco lá, né? Ele fez essas 2 vendas grandes, e para times do centro, né, da Europa, então para Itália e para Espanha. E, cara, assim, é muito interessante o movimento que o Vasco faz com esse diretor. Muito interessante mesmo, porque se esse cara conseguir usar os contatos dele pro Vasco, essa janela é uma janela que o Vasco vai tentar jogadores com fim de contrato e tal. Beleza. Mas na próxima janela, provavelmente o Vasco renova o orçamento e vai ter que contratar jogadores. Nessas contratações, o Vasco pode muito bem procurar jogadores do mercado secundário da Europa que queiram vir para cá, para o Brasil, né? E finalmente o nosso mercado se abriu para a Europa. Antes a gente só vendia. Hoje a gente compra da Europa. Claro que a gente não compra dos maiores, né? Pô, a gente não vai comprar do Real Madrid, do Liverpool, não é isso. Mas de outros times que tem um investimento parecido com o nosso, que tem menos investimento e tem bons jogadores, os jogadores desses times estão olhando para o Brasil. Esses jogadores desse time estão entendendo que o Brasil pode ser um mercado bom para eles, que pode ser uma boa vitrine. Apesar de estar distante da Europa, o Brasil tem sim um futebol muito competitivo e está cada vez mais competitivo. Então, esses jogadores, eles estão pensando sim em vir para o Brasil. Talvez é muito melhor jogar no Brasil do que jogar na Polônia, do que jogar na Romênia, do que jogar na Turquia, né? O cara pode ficar um pouco mais longe da família dele, mas, pô, aqui o cara chega, o cara tem tudo. O cara traz toda a família dele, ele fica de boa, ganha um bom salário. Então, isso é muito interessante pro futuro do nosso time, né? E o Vasco tá se abrindo para essas possibilidades. Isso é muito interessante mesmo. Beleza? Então, fica aí. Anota tudo que eu falei sobre esse cara, que se ele virar nosso diretor de futebol, vai ser muito interessante os movimentos que o Vasco vai fazer no mercado. Beleza? E o Vasco vendeu o Eric Marcos. Na verdade, ele nem fez a venda, né? O Ludogorets resolveu exercer o direito de compra pelo Eric Marcos. O Eric Marcos, ele teve bastante oportunidade, também a visão no Vasco. Ele jogou 33 jogos pelo Vasco.
mas ele não desenvolveu, cara. Ele não conseguia dar o que a gente precisava, ele não conseguia entregar o que a gente precisava. Então ele acabou sendo emprestado com uma opção de compra e lá na Bélgica ele se desenvolveu. Ele foi bem. O campeonato belga é um campeonato mais fraco que o nosso, provavelmente é menos físico, então ele conseguiu ter um bom desempenho lá, e os caras gostaram, o valor não era alto, beleza, perfeito, foi vendido, os caras optaram pela compra, foi um negócio bem sucedido. O Vasco vai ganhar uns 6 milhões de reais com essa venda, 6 milhões, 7 milhões de reais com essa venda, muito bom, beleza, perfeito. Tomara que o Eric Marcos continue se desenvolvendo, se ele for vendido para outro clube depois maior, que seja, que ele continue se desenvolvendo. Apesar dele não ter dado certo no Vasco, ele sempre honrou a camisa, sempre tentou jogar, sempre foi muito esforçado. Ele tinha muita comparação com o Peck, né? Mas o Peck é mais velho que ele, o Peck já tinha passado anos e anos tendo chances no Vasco, até que ele conseguiu desabrochar e jogar bem no Vasco, aí acabou sendo vendido para MLS. Então, nesse caso, eu torço muito para que o Eric Marcos continue se desenvolvendo e seja um jogador cada vez melhor, porque ele, apesar de ser um jogador de futebol, tem família, etc., ele ainda leva o nome do Vasco pro mundo, né? Isso a gente tem que pensar, que todo jogador que é vendido daqui é um embaixador do nosso time. E se ele saiu bem, ele é um bom embaixador do nosso time, né? Então, tomara que ele se desenvolva e ele cresça mais ainda, beleza? E, cara, tem uma notícia, foi uma notícia meio atravessada assim, ainda não é totalmente confirmado, mas o Vasco pode ganhar 10 milhões de reais do nada. Não é bem do nada, né? É só uma chamada, mas o Nottingham Forest está querendo contratar o DG. O DG não foi tão bem assim na Juventus, não conseguiu jogar muito bem lá. E o Nottingham Forest está contratando muitos brasileiros mesmo. Talvez o Marinax, depois de ter passado aqui no Brasil. E na verdade não é nem isso, né? O Edu Gaspar tá trabalhando com ele e provavelmente ele tá olhando mais para jogadores brasileiros. Então, o Edu Gaspar deve ter indicado vários jogadores brasileiros pro Marinax, e o Nottingham Forest está contratando bastante jogadores brasileiros, está fazendo negócio com o Textor, contratando lá o Igor Jesus, acho que o Cuiabano também tá indo, alguns caras lá, já tem os jogadores brasileiros lá, e o DG, o Douglas Luiz, tá na mira do Nottingham Forest, e as cifras são 33 milhões de euros que o Nottingham Forest quer pagar pra Juventus, para contratar o Douglas Luiz, e com isso, cara, cairia nos cofres do Vasco mais ou menos 10 milhões de reais, que o Vasco tem direito a 5% da operação, né, da venda. Então, com essa operação de 5%, o Vasco ficaria com 10 milhões de reais. Convertendo, daria 10 milhões de reais. Uma venda muito interessante pra gente. Eu torço muito que aconteça. Torço muito também que o DG volte a jogar bem. Se ele precisa estar na Inglaterra para jogar bem, que seja na Inglaterra. Que ele vá lá, volte a ter aquele futebol, aquelas achadas que ele tinha no meio campo, encontrando o atacante. No Aston Villa ele fazia muito isso. Ele achava mais que o Google, né? O cara joga muita bola mesmo, muita bola. E é vascaíno, embaixador do Vasco no mundo. Esse é mais um embaixador do Vasco no mundo. Tomara que ele continue se desenvolvendo, tomara que ele continue crescendo também, que dê tudo certo nessa transferência e que o Marinax deposite logo os 10 milhões aí na conta do gigante. Beleza? Então, esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, se você chegou até aqui, muito obrigado, deixa seu like, deixa seu comentário, o que você acha dessa contratação do Mário Branco, da venda do Eric Marcos, da possível transferência do DG para o Nottingham Forest. Você acha que ele volta a jogar bem lá? Você acha que ele precisa da Inglaterra para estar bem? Conta aí para mim, por favor, quero muito te ouvir, a gente conversa muito nos comentários. E se você não é um inscrito, verifica aí, o canal é bom. Tem notícia todo dia, tem informação todos os dias, o tempo todo. Eu não paro de postar aqui, momento algum. Todos os dias tem short, tem tudo para vocês curtirem o Vascão. 100% focado no Vasco, beleza? Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Valeu.